Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Nós leremos a partir do verso de número 22. Nós estamos numa série sequencial expositiva do livro de Ruth, mas nós demos uma pausa. Falta só um capítulo, a gente vai terminar, provavelmente na próxima semana. Então essa é uma daquelas oportunidades que nós temos de revisitar alguns textos difíceis das Escrituras. E o texto que nós vamos ler é um dos mais difíceis por aquilo que ele contém. Não raras às vezes, chegam até nós perguntando: pastor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. O que eu faço agora? Ou então uma pergunta de corredor mesmo: pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Espero que você saia daqui com uma boa resposta das Escrituras hoje. Então nós vamos ler Mateus capítulo 12, a partir do verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus: Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria esse por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Senhor Deus Pai, que a Tua palavra nos ilumine o coração e a mente, e que esse texto difícil, de interpretação delicada, possa ser extremamente útil na nossa caminhada com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A maioria de nós já ouviu histórias de blasfêmia contra Deus. Talvez você já ouviu em um outro sermão. Correntes de WhatsApp? Acho que sim. Aquelas histórias de famosos que falaram alguma coisa contra Deus, embora a gente nunca cheque a veracidade dessas histórias, a gente as tem por aí, não é verdade? Então faz um checklist aí, que eu vou citar algumas, e veja se você já ouviu essas histórias. A primeira, do capitão do Titanic, que disse que nem mesmo Deus afundaria o navio. Você já ouviu essa? Acho que sim. Ou então do cantor John Lennon, da banda Beatles, que teria dito ser mais popular do que Jesus e teve o seu fim trágico. Ou então do grupo brasileiro, os Mamonas Assassinas, que blasfemaram contra Deus em alguma medida, em instância, e por isso morreram num acidente aéreo. Da atriz norte-americana Marilyn Monroe, que disse para Billy Graham: eu não preciso do seu Jesus. Ou então aquela história, essa aqui é clássica, e se você viveu nos anos 90, você certamente vai lembrar dela. Da filha que sai para a festa ou para a balada, e a mãe diz: filha, vá com o Espírito Santo, vá com Jesus, depende de quem está contando a história.
E ela, naquele carro de carona, cheio, lotado, ela diz, só se ele for no porta-malas. Então ela é encontrada no outro dia, morta num acidente de carro. E no porta-malas havia uma caixa de ovos. Essa caixa de ovos permaneceu intacta. Essa história certamente você já ouviu por aí. Mas o que essas histórias têm a ver com o texto que a gente leu? A conexão óbvia é que elas dizem a respeito de blasfêmia. Elas mostram, em maior ou menor grau, pessoas negando o poder e o senhorio de Jesus. É isso que acontece exatamente aqui nesse texto que nós acabamos de ler, só que com os fariseus. De cara, nós associamos essas histórias com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas será que é exatamente isso mesmo? Será que os termos que a gente apresentou nessas histórias, ilustrações, são aquilo que constitui o pecado imperdoável? É isso que a gente vai abordar nesse sermão. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu sei que você já está curioso pela resposta, precisamos contextualizar o texto, para que o entendimento fique mais claro quando chegarmos ao final com a resposta sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando nós lemos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, nós precisamos entender quem era o seu público-alvo. Para quem que Mateus estava escrevendo, afinal de contas? E Mateus estava escrevendo para judeus recém-convertidos. Esse era o público pelo qual Mateus imaginou a sua escrita, foi inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, e foi esse público que recebeu em primeiro lugar o Evangelho. E ele foi escrito para fortalecê-los num contexto de perseguição. E também para servir como um alerta mesmo, contra a frouxidão e a apostasia que viriam por causa de fariseus, líderes e qualquer outro que pudesse ser levantado, como o Império Romano, para tentar minar a força daquele povo de Deus ali no seu princípio, como igreja cristã. Então nós precisamos entender outra coisa, além do público-alvo do livro e do Evangelho de Mateus, que são as ênfases do ministério de Jesus que aparecem aqui para nós. E as ênfases sempre são duas, quando nós lemos o Evangelho de Mateus. Primeiro, o ministério querigmático de Jesus. O que isso significa? O ministério de anunciação das boas novas. O reino é chegado, o reino dos céus está chegando. É Jesus explicitamente dizendo para que veio. Jesus se afirmando como aquele que é o Salvador, que tira o pecado do mundo, que é o Messias prometido. Essa é a primeira ênfase que a gente encontra nos evangelhos, e especialmente no Evangelho de Mateus. E a segunda ênfase é a demonstração do seu poder. As curas, os milagres, os sinais, aquela sabedoria que não era meramente humana, mas absolutamente divina. Tudo se encaixa aqui no Evangelho, demonstrando mais uma vez que aquele era o Messias prefigurado pelo Antigo Testamento. E no capítulo 12, aí sim o texto que nós lemos, ele mostra qual ênfase? Você conseguiu captar aí? A segunda. Imediatamente nos versos anteriores, nós lemos que Jesus cura um homem da mão ressequida. E ele faz questão de fazer isso na sinagoga dos fariseus. Olha o texto aí, a partir do verso 9. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das suas mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. É nesse pano de fundo que Mateus narra e encaixa aqui a passagem que nós lemos do verso 22 ao 32.
Se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus, ainda no seu ministério, promove muitas curas, libertação. E o texto aqui é Jesus demonstrando o seu poder, curando um endemoniado. Mas ele era apenas endemoniado, diz o texto? Não. Ele era um endemoniado que era cego e mudo. Então, Jesus o cura, você lê isso no verso de número 22, e a multidão fica admirada. Mas os fariseus o negam. A multidão fica assombrada, mas os fariseus o rejeitam. E esse é o tema do nosso sermão nessa noite. Quando Jesus é negado. Embora o sermão ele tenha uma característica de ser bastante exortativo por conta da natureza do texto que nós lemos, quero que você veja o evangelho do Senhor Jesus, do próprio, aparecendo nesses versos. E daqui a pouco vai ficar explícito para nós. Quando Jesus é negado. Obviamente, nós estamos falando aqui da perspectiva humana. Nós não estamos falando da perspectiva divina da eleição e da reprovação. E se você quer saber mais sobre isso, nunca aprendeu esses conceitos direito, essas doutrinas fundamentais para nós, você precisa entendê-las, passar pelo curso de integração, enfim, são fundamentais. Mas do ponto de vista humano, da perspectiva humana, nós estamos lidando aqui com a reação de indivíduos diante do Messias. Naquilo que ele é e naquilo que ele fez. Claro, sem querer descasar Jesus da sua obra, as duas coisas estão ligadas. E é nessa perspectiva humana que nós temos alguns pontos interessantes para observar aqui no texto. Jesus é negado, em primeiro lugar, quando falta reconhecimento. Os versos de 22 a 24. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. A falta do reconhecimento da obra de Jesus era o que movia o coração daqueles fariseus invejosos. Era isso que movia o coração deles, aqueles que eram tidos como mestres da lei. O verso de número 22 nos diz que é levado à presença de Jesus um indivíduo em completa miséria. Aquele que era considerado a escória da sociedade, alguém muito provavelmente marginalizado, ou seja, jogado às margens da cidade, que ninguém tinha contato, ninguém dava assistência, alguém completamente desassistido. E Jesus o cura de uma maneira instantânea, assombrosa, de modo que ele, o ex-endemoniado agora, pode falar e pode ver. Pode agir como um cidadão e um indivíduo normal. Imagina o assombro. Você consegue mensurar isso? Você consegue se colocar nessa cena? Preciso ser honesto com os irmãos e dizer que, particularmente, eu nunca tive uma experiência tão grandiosa assim de milagre. Creio que o milagre está disponível ainda nos dias de hoje, sim. Não tenho dúvidas a respeito disso. Mas eu nunca vi em tamanhas dimensões assim, uma libertação seguida de uma cura tão milagrosa, capaz de fazer um cego ver e mudo falar. Imagina se a gente presenciasse essa cena hoje. Se a gente passeando pela cidade de Goiânia, pelas ruas, a gente encontrasse um marginalizado, e não no termo pejorativo, mas alguém que está à margem da sociedade, e esse alguém fosse completamente cego e mudo, e talvez com um quê de endemoniado, e a gente visse alguém curando essa pessoa instantaneamente, ou erguendo as mãos, ou dando um comando de voz, qual seria o tamanho do nosso assombro? Porque foi exatamente isso que aconteceu com aquela multidão.
E a palavra admirado aqui que aparece no texto é um sentido de atordoado. É como se aquela multidão tivesse sido nocauteada, tivesse ficado chocada de tal modo que ficaram sem reação. E disseram com tamanha admiração: não é esse então o filho de Davi? Aquele que é prometido na linhagem de Davi para ser o resgatador do povo? Não é esse que vai trazer salvação para Israel? O povo reconheceu através dessa pergunta. Alguns dentre aquela multidão certamente estavam presenciando isso pela primeira vez. E a atenção daquele que recebera a bênção, fora liberto e curado, passou para o seu benfeitor. Ele começou a fixar os seus olhos para o Messias. E toda a multidão associou a Jesus o poder de fazer milagres. Jesus não era qualquer um. Ele era diferente. Ele era aquele prometido, sim, para salvar o povo. Mas isso não agradou e remexeu certamente no coração daqueles fariseus hipócritas. Aquele coração duro, invejoso, motivado por ganância, não reconheceu a Jesus. Não reconheceu a sua obra. E atribuíram a Beelzebu, que é uma junção de Baal mais Zebud, que são os deuses cananeus e filisteus. É tido como o maioral dos demônios porque ele é o deus das moscas, ou o deus da pestilência, que está associado à morte. E os fariseus, com esse coração duro, em uma forma extremamente pejorativa de descrédito, associaram Cristo a Beelzebu, não reconhecendo quem ele era e não reconhecendo a sua obra. E eles o fizeram ainda, essa passagem diz, em pensamento. Outras passagens colocam que eles também fizeram em cochichos, em murmúrios. Mas Jesus, onisciente, conhecia os seus pensamentos. Esse texto, meus irmãos, nos traz uma advertência muito clara contra todos aqueles que não reconhecem o Salvador e a sua obra. E esse texto é extremamente relevante para nós nos dias de hoje. Para tantas pessoas que em maior ou em menor grau dão descrédito, desrespeitam, fazem pouco caso de Cristo, do Senhor e Salvador. E o pior de tudo é que talvez, pode ser que aconteça, alguns desses estão na igreja. Estão na igreja. Pessoas que podem até mesmo confessar com a sua boca, falar que creem, mas com as suas atitudes, com as suas palavras, às vezes em oculto, da vista de todos, com seus pecados escondidos, demonstram que não reconhecem a Jesus e a sua obra. E a estes fica o alerta: cuidado, cuidado. Quanto àqueles que zombam, caçoam e rejeitam o Messias abertamente, o aviso é ainda mais sonoro, ainda mais estridente: arrependam-se de prontidão. Arrependam-se. Especialmente aqueles que, criados na igreja, conhecedores da palavra de Deus, do poder de Deus, saíram revoltados, maldizentes. Arrependam-se. Volte-se para Cristo com urgência. Não queira cruzar a linha daqueles que nunca mais retornaram e foram viver para o seu pecado. Existe um gravíssimo perigo que nós vamos ver no terceiro ponto desse sermão. Mas antes de chegar lá, Jesus ele é negado também, nosso segundo ponto, quando falta coerência. Quando falta coerência. Versos 25 a 29. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Aqui nós vemos, meus irmãos, que não existe neutralidade a respeito de se crer em Jesus. O que isso significa? Ou você crê verdadeiramente e o segue, o ama, devota toda a sua vida a Ele, ou você faz de conta. Não tem meio termo. Ou você vive a sua vida para o seu Senhor, ou você vive uma vida de incoerência religiosa. Só existem essas duas opções. Ou você ama Jesus, ou você é um incoerente religioso. Não tem terceira via. Ou você atribui a Cristo o senhorio, o poder da salvação, a transformação na sua vida, ou você só é mais uma semelhança dos fariseus, que tem uma incoerência na sua teologia, na sua cabeça, no seu modo de viver. Então não existe essa história, meus irmãos, que outras religiões contam, seitas e crenças por aí afora, que Jesus era um cara legal, que Jesus era um espírito superior, elevado, ele era diferente da humanidade, mas que não era Deus. Ou então outras religiões que dizem que Jesus era um profeta superior, mas que não era Deus. Isso tudo é incoerente, porque Jesus afirmou ser ele o Messias. Jesus afirmou ser ele o próprio Deus. Quem vê ao Pai, vê a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não poupou de afirmar a si mesmo no ministério da anunciação. Jesus deixou claro quem ele era. Então só restam 3 opções. De fato, ser ele quem ele disse que era, ou ele era louco, ou ele era mentiroso. E nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Cristo escancara a incoerência, a inconsistência dos fariseus nos versos de 25 a 28. Que fizeram essa acusação absurda, descabida e até mesmo irracional de que Jesus fazia o que fazia porque fazia na força de demônios. Os fariseus eram incoerentes religiosos porque eles eram motivados por inveja, motivados por ganância. Eles não queriam admitir o básico, o simples, que Jesus traz aqui: um reino dividido não vai prosperar. Que lógica é essa de vocês, fariseus? A acusação ela chega a se tornar ridícula. Como poderia o maligno expulsar os seus? Que ganho teria nisso? Não faz sentido, Jesus deixa muito claro. E adiante, no verso 27, Jesus dá um contragolpe certeiro. Como só é possível aquele que tem toda a sabedoria, aquele que é todo poderoso. E ele diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsa os vossos filhos, os filhos de vocês? Jesus está os colocando no seu devido lugar, lembrando a eles, os fariseus, que os seus discípulos ou associados eram mestres exorcizantes. Eles mesmos tinham seu ministério ali de libertação, de expulsão de demônios, a quem Jesus está chamando aqui de filhos deles. E Jesus diz: deixe então que seus discípulos julguem vocês. Deixe que a multidão julgue e veja de quem é o poder pelo qual eu opero. Mas por que isso, meus irmãos? Porque os fariseus, gananciosos e invejosos, eles não queriam que outra pessoa expulsasse demônios. Eles queriam ser eles mesmos aqueles com crédito em Israel e com tamanha intimidade com Yahvé, com Deus, a ponto de expulsar demônios. Eram eles que queriam amarrar o demônio, entrevistar o demônio e televisionar o demônio. Vocês já viram isso em algum lugar?
Eles eram gananciosos e invejosos. Por isso Jesus diz: os filhos de vocês vão julgar. E se eu opero no poder do Espírito Santo, o reino de Deus e o seu juízo é chegado sobre vocês. Jesus diz claramente que ele o faz no poder do Espírito de Deus. Ele está usando aqui uma argumentação retórica, mas certamente está demonstrando que o poder pelo qual ele opera é o poder do Espírito Santo. E Jesus diz que o reino de Deus era chegado sobre eles. Ou seja, eles não estariam de modo algum inocentados. Eles não estariam inocentados de tamanha gravidade de sua fala, comportamento, atitude, à luz do conhecimento que eles tinham. O próprio Senhor Jesus vai dizer mais tarde nos evangelhos que quanto mais dado, mais será julgado, cobrado. E Jesus termina o verso de número 29, por meio de palavras e atos aqui, privando Satanás daqueles bens que o maligno considera seus, sobre os quais ele exerce controle. Como diz um comentarista do texto, o Senhor está expulsando os servos de Belzebu, os demônios, e restaurando aquilo que, por meio da sua atuação, Satanás tem feito à alma e ao corpo dos homens. Como eu disse, os fariseus não estavam mais inocentados de maneira alguma. E por não estarem inocentados, o que vem a seguir aqui no texto, nas palavras de Jesus, demonstra a última instância de negação, que é a rejeição pela pura falta de temor. Pela falta de temor. Então o terceiro ponto nos mostra que Jesus é negado quando falta temor. Versos 30 a 32. Acompanhe comigo aí o que Jesus diz no verso de número 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O peso das palavras de Jesus aqui mostra logo de cara que muitos pecam por não se posicionarem deliberadamente a respeito do que creem em Jesus. E aqui nós encontramos basicamente dois grupos. O primeiro, o grupo daqueles que são indiferentes a Cristo e que por isso não são de Cristo. E o segundo, aqueles que são contrários a Cristo, mas o são professamente. Você já deve ter escutado de algum parente, de alguém próximo a você, de algum amigo, as palavras de descrédito ou de indiferença. Gente que diz assim: eu não tenho nada contra Jesus, eu até o considero. Já ouviu isso de alguém? Posso não ser cristão, mas também estou longe de ofender a Cristo e os seus seguidores. Jesus foi um marco na história, mas só isso também. O que ressoa na incoerência do segundo ponto. Esse grupo peca na falta de temor. E eles são julgados por isso. Eles serão julgados por não serem de Cristo. É aquela velha história do muro, você já ouviu? Que tem os anjos celestiais, os anjos demoníacos disputando a alma de um rapaz, e os anjos celestiais estão de um lado falando: vem, arrependa-se, etc. E os anjos demoníacos do outro lado, calados, mudos, não falam nada. Até que o indivíduo pergunta: vocês não irão disputar por mim? E um deles diz: não, o muro já é meu. Sei que você já ouviu essa história por aí. Isso significa que aqueles que não se posicionam deliberadamente, não se afirmam como pessoas que creem no Senhor Jesus, esses não temem a Deus. Falta-lhes o temor. Sabe por quê? Porque pessoas que temem a Deus se posicionam. Pessoas que nutrem temor a Deus se posicionam. Se posicionam diante do mundo, se posicionam diante do pecado, se posicionam diante da roda dos escarnecedores.
Já o segundo grupo engloba aqueles que deliberadamente rejeitam a Cristo e que também não estão nem aí, não nutrem nenhum temor de serem julgados por isso. Eu lembro certa vez, quando eu cursava filosofia, e eu tinha um colega que eu tentava evangelizar, e só tinha um porém, ele era satanista. Começa por aí a história. Mas a gente conversava, e eu tentava falar de Deus para ele. Mas ele sempre dizia para mim: Renan, eu nem desacredito de Deus. Porque os satanistas, eles têm várias instâncias, né? Eles gostam de mexer com magia, etc. E outra coisa que eu preciso lembrar aos irmãos, que não é porque é o curso de filosofia que tem satanista não, tá, gente? Eu preciso deixar isso claro para vocês. Mas o fato é que tinha até 3 pastores, tá? Junto comigo em sala de aula na época. Mas o ponto é que ele deixava claro para mim que ele não estava nem aí. Não estava nem aí. Ele rejeitava a Cristo, fazia pouco caso e para ele tanto faz. Ele dizia que se ele fosse para o inferno, era lucro. O que ele tinha no coração? Falta de temor. Mas nesse grupo também estão aqueles que se perderão para sempre, que cometerão o tal do pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia. Mas vamos ler os versos de número 31 e 32. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas vamos nos focar aqui só na primeira parte do verso 31. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Aqui o evangelho se demonstra mais uma vez, com clareza. Veja o anúncio poderoso das boas novas de Cristo, declarando que todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Jesus está aqui anunciando o evangelho, meus irmãos, o poder para a salvação dos homens, a sua obra de expiação na cruz do Calvário, dizendo que todos os pecados, os impuros do mundo, os avarentos, os roubadores, os idólatras, os homicidas, assassinos, pedófilos, os adúlteros, viciados, os imorais, os maldizentes, pense em qualquer pecado, coloque na lista. Jesus está dizendo: eu perdoo, tem perdão disponível. Todos eles serão perdoados pela obra de Jesus, se assim o indivíduo crer, confessar. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz no meu passado. Não importa. Ah, pastor, mas na minha adolescência eu abortei. Eu cometi um aborto. Não consigo me perdoar. Salvação não é para mim, né? Ou então o jovem, a jovem que diz: pastor, vez após vez eu caio na pornografia. Consigo ficar uns dias sem, mas eu vou lá e tropeço de novo. Não tem salvação para mim, né? Já era. Não tenho o que fazer por mim. Ou aqueles que se sentem indignos por qualquer outro motivo que seja. Jesus está dizendo: todo pecado pode ser perdoado. Toda essa gama e variedade de pecados pode ser perdoada. E nós podemos ser reconciliados com Deus por aquilo que Jesus faz em favor de nós. Esse é o evangelho, meus irmãos. Essa é a alegria da salvação, de saber que Deus nos tira da condição indigna de rebeldes, nos transportando para um reino de amor, de paz, de comunhão. O que você precisa mais na vida? Talvez você seja daquelas pessoas que não se perdoa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus perdoa. E você pode se perdoar. Porque há perdão na obra de Jesus em primeiro lugar. E a obra de Jesus é infinitamente maior do que a sua justiça própria.
que na verdade não vale nada, ela é trapo de imundícia. Isso significa que você pode, ainda nessa noite, mais uma vez ter a alegria da salvação no seu coração. Receber com alegria o perdão que há para nós, há perdão para pecadores, houve perdão para nós, há reconciliação com o Pai. Somos regenerados de coração, caminhamos com arrependimento e fé. Isso é suficiente para a gente viver a nossa vida. Mas o texto prossegue. E Jesus passa agora para uma condenação severa a respeito dos fariseus. Parte B do verso 31 e verso 32. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Deixe-me desembrulhar essa questão que não é tão simples assim. E tampouco é um consenso em meio aos reformados, aos teólogos, e eu vou apresentar a minha posição a respeito do texto. Basicamente, existem 3 linhas sérias e contundentes que devem ser consideradas na interpretação do pecado contra o Espírito Santo, na blasfêmia contra o Espírito Santo. A primeira, e a mais corriqueira, é aquela que nós batemos o olho no texto e tendemos a interpretar. É a linha que diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é simplesmente atribuir à obra de Jesus, que é operada pelo poder do Espírito Santo, a obra de demônios, e o rejeitar por isso. Mas eu enxergo uma fraqueza nessa argumentação da primeira linha, e eles vão usar os evangelhos de Marcos, capítulo 3, verso 20, quando os familiares de Jesus dizem que ele enlouqueceu, ou que ele estava possuído, e João, capítulo 10, verso 20, que tem a mesma narrativa correlata aqui do texto de Mateus, para dizer que é isso mesmo, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Jesus, a obra de Jesus, uma obra de demônios. Mas eu percebo na leitura desse texto e dos textos correlatos que essa é uma maneira muito específica, dentro de um contexto muito mais amplo, de se negar a Jesus, se negar à salvação, de negar o Espírito Santo que operava em Cristo. Então, eu prefiro a segunda e a terceira linha, mas a minha linha que eu vou defender aqui é a terceira. A segunda linha, que já me parece uma excelente interpretação, é uma boa interpretação, diz a respeito da incredulidade final. O que isso significa? Que até a morte do indivíduo, se ele não crer e confessar na obra de Jesus, na salvação mediante o convencimento do Espírito Santo, então essa pessoa pecou e blasfemou contra o Espírito Santo. Ela descartou a salvação, por assim dizer. Então essa é a segunda linha. E essa é, sim, uma boa interpretação, à luz do entendimento de que quando nós negamos Jesus, de tal maneira nós o estamos negando amplamente. Estamos rejeitando salvação. Mas eu estou convencido de uma terceira linha. E a terceira linha diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia. Blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia. Porque quando nós lemos Mateus capítulo 12, esses versos de 22 a 32, e percebemos o contexto depois dessa passagem, e também lá no relato de João, capítulo 10, o que acontece? Nos é relatado pelos evangelistas pessoas que tinham conhecimento do poder de Deus. Experimentaram o poder de Deus pela sua palavra em alguma instância e ainda assim o negaram. E esse texto e essa interpretação dialoga bem com Hebreus capítulo 6, um outro texto dificílimo das Escrituras de interpretação, que fala sobre cair do estado da graça.
mas diz a respeito daquelas pessoas que estiveram em uma comunidade de fé, experimentaram das boas novas em alguma medida, em instância, mas nunca creram de verdade. E ao saírem, negaram, disseram, não, isso foi algo que ficou para trás na minha vida. Não creio mais nessas coisas que eu crio. Essa é a apostasia. E eu creio que a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente esse pecado. É, em alguma medida, pessoas que experimentaram do poder de Deus, de uma vida comunitária, de igreja, e se negaram a isso tudo. Disseram, isso não é para mim, não creio nisso, não quero isso para a minha vida. Esse é o pecado que eu vejo os fariseus cometendo aqui. Eles tiveram conhecimento do Antigo Testamento, sabiam que apontava para o Messias, tiveram conhecimento do que Jesus Cristo fez e operou na frente dos seus olhos, e ainda assim disseram, isso não é para mim. Isso não é para mim. Esse é o pecado sem perdão. Rejeitar a Cristo de tal forma que uma experiência de fé não vale nada. Calvino diz, comentando a respeito disso, que a razão pela qual a blasfêmia contra o Espírito supera todos os outros pecados não é que o Espírito é superior a Cristo, mas aqueles que se rebelam, depois que o poder de Deus foi revelado, não pode ser dispensado sobre a alegação de ignorância. As pessoas não são mais ignorantes. Talvez o seu coração fique temeroso nesse momento, porque você se lembra de algum parente, filho, filha, irmão, alguém próximo, que viveu uma vida de igreja, de comunidade, experimentou da fé e hoje não está mais nos caminhos do Senhor. Não tem como nosso coração não ficar pesaroso com essa situação. Talvez seja o seu filho, a sua filha. E talvez ao me ouvir pregando, expondo a blasfêmia contra o Espírito Santo, seu coração fique ainda mais aterrorizado. Pastor, então não tem mais salvação para o meu filho? Não tem mais salvação para minha filha? Para o meu irmão? Para minha mãe? Para o meu pai? Meus irmãos, nós não conseguimos detectar a salvação a olho nu. A gente não sabe, afinal de contas, se aquele que está rejeitando os caminhos de Deus, se ele não é potencialmente ou de fato um eleito do Senhor. Porque pode ser, e a nossa esperança é essa, de que essa pessoa ainda se arrependa, de que ela retorne aos caminhos do Senhor. E essa tem que ser a esperança do seu coração, essa tem que ser a sua oração incessante. Porque essa esperança ela é grandiosa, de saber que Deus escuta as suas orações, escuta o seu clamor e o seu choro. Deus não faz pouco caso disso. Concluindo, nós vemos aqui no texto que Jesus pode ser negado por pelo menos 3 modos. Quando a sua obra não é reconhecida, quando não temos uma coerência em acreditar sobre quem Ele é verdadeiramente, e quando falta temor em nós. Sobre esse último aspecto, repousa em mim a convicção de que Jesus está fazendo um grande alerta a todos nós. Inclusive nós que podemos achar que estamos fortes espiritualmente, que estamos de pé. E o alerta é cuidado para que não caia, para que não tropece. Esse texto fala para nós também, que estamos trilhando uma vida de devoção a Deus. Para que a gente se mantenha vigilante, que o nosso amor não seja direcionado para outras coisas do mundo, mas que o nosso amor seja devotado a Deus e que a gente reordene todas as outras áreas da nossa vida a partir desse amor a Deus. Esse texto é para você também que em algum momento se perguntou,
Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Sabe qual que é o teste? Se você acha que blasfemou contra o Espírito Santo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você tem essa preocupação, se você tem esse peso, significa que você ama a Deus. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não está nem aí. Ela é indiferente. Então você pode repousar o seu coração, tranquilizar. Deixe-me aplicar o texto para que a gente ore juntos. Primeiro eu já disse, para você que tem o coração atemorizado porque acha que blasfemou contra o Espírito Santo em algum momento da sua caminhada. Se você tem esse peso, certamente você não blasfemou. A segunda é para você, para todos nós, para quem estiver me ouvindo, que me ouve nessa noite, me ouvirá pela internet, que tem em algum grau negado a Jesus. Essa é uma palavra exortativa, que nos chama ao arrependimento. Gente que vive uma vida cristã de fachada. Gente que está aqui, você adolescente que me escuta, porque você acha que seu pai está te obrigando a vir. Essa palavra é para você. Cuidado para que você não cruze a linha da apostasia. Se arrependa. Para você que tem encoberto os seus pecados, escondido a sua vida, para que fique longe dos olhos de todos, porque ninguém pode tocar nos seus pecados. Significa que você não está reconhecendo a obra de Deus nem o temendo. Mas essa também é essa aplicação para todos nós que queremos caminhar vigilantes. Meu irmão e minha irmã, firme-se nas promessas das Escrituras. Há uma coletânea preciosa de promessas que nos diz que Deus guarda a nossa fé, que Ele nos faz perseverar. Aplica o seu coração nisso. No dia difícil, quando você acha que não vale a pena, quando você acha que nem vale a pena vir ao culto público, porque o seu coração está pesado, você está triste, se lembre de que não é pela sua performance, não é por quão bem você pode fazer a causa do Evangelho, mas é por aquilo que Jesus já fez por você. Aplique o seu coração nisso. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus de amor, a Ti somos gratos pela Tua palavra. Esse não é um texto fácil. As verdades contidas nesse texto tanto nos alegram porque temos o Evangelho aqui, como pesam o nosso coração. E a minha oração nessa noite, Pai, é em favor dessa comunidade, dessa igreja local, em favor dos meus irmãos e da minha vida. Que a Tua mão poderosa e que cuida de nós não nos deixe vacilar. Não deixe a nossa fé esmurecer. Não deixe a gente se entristecer com o mundo, com as causas, com as circunstâncias, a ponto de algum dia questionar se vale a pena seguir e amar o Senhor. Não deixe que isso aconteça com o nosso coração, Senhor. Oro para todos aqueles, Senhor, que têm vivido uma vida dupla, escondida, para que se arrependam. Que o Espírito Santo confronte, traga o juízo no coração, o convencimento, para que haja um ambiente de perdão e também de acolhimento. Afinal, todos nós lidamos com pecados. Afinal, todos nós somos carentes e necessitados da Tua glória. Por fim, Senhor, oro por todos aqueles preciosos dessa comunidade, filhos, filhas, irmãos, amigos, gente que viveu uma vida de igreja e se afastou dos caminhos do Senhor.
Minha oração é por esses, para que eles sejam alcançados, convencidos, convertidos, que possam retornar aos trilhos da santidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.